Está no ar. Rádio Abraço Saúde. Uma produção da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, Abraço no Maranhão. Está no ar Rádio Abraço Saúde, um programa da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, Abraço no Maranhão. Nesta edição, vamos falar sobre comorbidades na pandemia do novo coronavírus. Você sabe o que é comorbidade? Fique por dentro que vamos explicar. Eu sou Márcio Calvé. E eu sou Silvia Cruz. Hoje vamos conversar com a médica infectologista Maria dos Remédios Freitas Carvalho Branco. Maria dos Remédios é doutora em Medicina Tropical e Saúde Internacional, pesquisadora e professora associada da Universidade Federal do Maranhão. E hoje, como já falamos no início do programa, o nosso tema é comorbidades e a pandemia do novo coronavírus. A doutora Maria dos Remédios já está na linha com a gente. Doutora, seja bem-vinda e obrigado pela sua participação. Vamos então à primeira pergunta. O que é mesmo comorbidade? E quais os principais tipos de comorbidades? Obrigada pelo convite. Comorbidade é quando você tem duas ou mais doenças associadas na mesma pessoa. Por exemplo, o indivíduo tem diabetes e pressão alta. Então, e algumas doenças estão relacionadas, por exemplo, a obesidade, com a pressão alta, com o diabetes. Doutora, quais são os sintomas de cada comorbidade? Como a pessoa pode identificar ou desconfiar que tem alguma dessas doenças? Às vezes a pessoa está aumentando de peso e ela acha que está comendo mais. Muitas vezes esse aumento de peso é por conta de uma doença na tireoide, ou de uma doença nos rins, ou do diabetes. Ou o contrário, a pessoa está emagrecendo e ela atribui que ela mudou a dieta, e muitas vezes também pode ser um problema na tireoide. Então é preciso valorizar os sintomas. O diabetes também pode evoluir com o aumento do peso ou com a perda do peso. A pressão alta, ela pode ser totalmente sem sintomas, por isso que a pessoa precisa consultar e aferir a pressão nessas consultas, porque ela pode estar com a pressão muito alta mesmo sem sentir nada. Outras vezes ela sente dor de cabeça. Então, o importante é que a pessoa sempre esteja procurando o médico, se consultando, para fazer diagnóstico dessas situações, assim como fazer exames de sangue, porque também nos exames de sangue também tem, por exemplo, sinais precoces de que a pessoa já está iniciando um quadro de diabetes. Doutora, qual a relação entre comorbidade e coronavírus? Como esse vírus atua no corpo de uma pessoa que tem diabetes ou outra doença como pressão alta, por exemplo? O vírus coronavírus, o SARS-CoV-2, ele é um vírus que provoca uma grande reação inflamatória na pessoa. E isso faz com que ela tenha problema no pulmão e em outras partes do corpo. As pessoas que são diabéticas, hipertensas, obesas, elas já são naturalmente inflamadas. O diabético e a pessoa que tem pressão alta, se não tiver com essa doença controlada. Então, você une duas situações, a inflamação causada por essas doenças e a inflamação causada pelo coronavírus. E aí a pessoa faz um processo intenso que prejudica muito a evolução dela, podendo levá-la à morte. Doutora Maria dos Remédios, quais são as orientações que a senhora dá para as pessoas evitarem as comorbidades? As doenças crônicas, como diabetes e pressão alta e obesidade, elas estão relacionadas ao nosso estilo de vida. Por exemplo, não fazer exercícios físicos, comer muitos carboidratos, como arroz, macarrão, biscoito, açúcar, doces, em excesso, em prejuízo de comer mais frutas, mais verduras,
Então, a alimentação ela deve conter tudo, carboidratos para que a gente tenha energia, né, como o arroz, o açúcar. Precisa ter legumes, verduras, frutas, proteínas como a carne, o leite, o ovo, para que a gente tenha todos os elementos que o nosso corpo precisa. Então, quando a gente já tem, por exemplo, na família, um pai diabético, uma mãe diabética, e a gente não faz exercício físico, engorda e come muito carboidrato, inclusive açúcar, aí a gente tem mais, ao longo do tempo a gente vai desenvolver diabetes, é só esperar. Se a gente tem na família alguém hipertenso, como o nosso pai, a mãe, e a gente não faz exercícios, come com muito sal, engorda, a gente acaba desenvolvendo a pressão alta. Então, uma vida saudável, com hábitos saudáveis, de fazer exercícios físicos, por exemplo, uma caminhada de 30 minutos, 5 vezes por semana é suficiente para controlar o açúcar no nosso sangue, o nosso peso e a nossa pressão. Doutora Maria dos Remédios, nosso muito obrigado mesmo pela sua colaboração em nosso programa. E para você que nos acompanha, vale sempre lembrar: use máscara, lave as mãos e mantenha o distanciamento social. Você acabou de ouvir Rádio Abraço Saúde, uma produção da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias Abraço no Maranhão. O programa Rádio Abraço Saúde é uma produção da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias Abraço no Maranhão. Roteiro e produção é de Wilson Araújo e Fernando César Moraes. Locução, Silvia Cruz e Márcio Calvé. Edição, Márcio Calvé. Direção é de Wilson Araújo. Até o próximo programa.